Fala pessoal, aqui é o Felipe do canal Comandante do Campo. Bem-vindos a mais um vídeo. Fazer o pós-jogo de Corinthians 0, Internacional 1. Né? O Internacional vence o Corinthians, né? Afunda o Corinthians na tabela e consegue 3 pontos importantíssimos para ir com confiança elevadíssima para o Grenal. Né? Bom, vamos lá, né? Falando do jogo, o Pesolano, né, ele foi com um time bem, como é que eu posso dizer, bem mexido, né? Não vou dizer muito mexido, mas a estratégia era muito clara, né? Era não deixar o Corinthians jogar, né? Tanto que ele fez mudanças importantes no time do Internacional, né? Botou jogadores com intensidade, né? Que sabem marcar, né? Que sabem correr, né? E escalou um time com o Rocher no gol, o nós tivemos Bruno Gomes na lateral direita, na zaga nós tivemos o Mercado e o Vitor Gabriel, o, o Matheus Bahia, e ainda tivemos o Vidiagra e o Paulinho Paulo como volantes. E aí uma surpresa também, né, na escalação. Nós tivemos o Vitinho e o Benabé jogando como meias, né, e jogando por dentro o Carmoneiro e o Borré, né. Então, foi a estratégia, ela era muito evidente de que o Internacional não ia deixar o Corinthians jogar. E ia tentar, né, jogar por uma bola, né, tentar em velocidade, né, tanto que o Pesolano entendeu, né, essas limitações, né, que o time do Internacional tem. E aí ele foi com essa estratégia, né, já é a segunda vez que ele faz isso. E no primeiro tempo foi um primeiro tempo ruim, né, muito ruim o primeiro tempo, né, para duas equipes, né, onde nós tivemos 3 chances e o Inter não criou, assim, nenhuma chance clara de gol, tirando aquela, né, do Bernabé, né, que o Camonê faz uma boa jogada, cruza, o Bernabé chuta no meio do gol e o Hugo faz uma defesa. O Corinthians só tinha criado também, né, uma oportunidade, que foi uma cabeçada para fora ali, né, e e amplamente só, né, então, assim, foi um jogo muito estudado, equilibrado, um jogo muito brigado ali, né, e o Internacional acabou sendo melhor no primeiro tempo pela sua estratégia, né? Que o Pesolano montou, né? O que o Inter já sabia o que ia ter que fazer aqui, né? Na Neoquímica Arena, que era assim, né? Jogar, né? Por uma bola, né? E escapar em velocidade, né? Isso que o Inter veio para fazer. Tanto que não criou nenhuma chance clara, né? Tanto que assim até foi presente no campo ofensivo, mas não criou assim nenhuma chance clara, né? O Corinthians também é a mesma coisa, né? O Corinthians não conseguindo também, não conseguiu agredir, não conseguiu criar, né? Muito por essa questão, né? Do Pesolano ter armado muito bem o time, né? Ter organizado muito bem, principalmente com o Vidiaga ali, né? Que joga muita bola. E nós fomos por esse intervalo, né? 0-0. E aí no segundo tempo, né? O Inter manteve a mesma estratégia, né? E o Corinthians fez uma mudança, né? O Dorival botou o Garro no intervalo no lugar do Bidon. Só que mesmo assim não mudou nada, né? O Corinthians ainda continuava sem criar jogadas, não conseguia levar muito perigo. O Internacional tentava suas escapadas, ainda muito sem sucesso, né? O Carboneiro acabou fazendo uma partida muito confusa, né? Abaixo, né? E o Internacional não conseguia, né? Ter essa transição, né, em velocidade, né? De tanto que ele sonhava. O Borré é um centroavante que se movimenta muito, mas a bola quase não chegou, né? Não chegou para ele. O Garbaneiro estava muito confuso, muito perdido, jogando por dentro, né? Não conseguiu nada. E aí, né, nós tivemos as mudanças, né, também. Nós tivemos o Alejandro entrando no lugar do Borré. A gente teve o Bruno Henrique também entrando, né, para dar mais saúde, né, nesse meio de campo, né? E E o ia entrar o Alan Patrick, mas o Internacional acabou fazendo seu gol já no final do jogo, ali, né? Começando com uma
bola ali que o Caboné recebe meio que caindo, né? Ele toca pro Vitinho, o Vitinho liga pro Bernabé, o Bernabé dribla, chuta forte, né? O Hugo ainda até que escorrega, mas mesmo que ele não escorregasse, ele não chegaria na bola fazendo 1 a 0, né? E aí o Inter, né, ativou o modo fechar a casinha, né? E fechou mesmo, fechou a casinha, né? Tivemos também a entrada do Aguirre, na entrada do Juninho também ali no time, né? O, o time foi totalmente defensivo, né? Fechou a casinha. O Corinthians quase que não criou nenhuma chance, claro, né? Tirando aquela ali do Gustavo Henrique também, e aquela do Vitinho, mas o Corinthians não criou, não jogou absolutamente nada, não criou nada, não teve velocidade e não teve físico, né, para competir com o Internacional. E o Internacional vai com esses 3 pontos, né? Consegue essa vitória importantíssima, né, para subir, né, ficar no meio da tabela e levar e ganhar moral pro Grenal, né? E, e a vitória, né, sem dúvida nenhuma, tem o dedo do Pesolano também, né? O Pesolano, desde aquele jogo que o Inter perdeu contra o Bahia pro jogo contra o Santos, né, o Pesolano entendeu que o que ele queria colocar no time do Internacional, né, que é um time ofensivo, né, sem nenhum cuidado defensivo, né, criando várias oportunidades, acabou que não estava funcionando, né, que o time não conseguia botar a bola para dentro, né, acabava sendo vulnerável defensivamente. E o Pesolano não entendeu, né, hoje ele bota o Inter para jogar de outra forma, né, jogar atrás da linha da bola e jogando em velocidade, né. E tanto que, assim, para esses jogos, assim, né, principalmente fora de casa, ele bota jogadores com saúde, jogadores que marcam, jogadores que saibam correr, né? E aqueles que têm intensidade, né? Ele, não- ele, e aí a gente concordou, né, com o Alan Patrick no banco. E o Alan Patrick é um jogador que não tem intensidade, né? Então, assim, aí fica difícil, né, escalar o Alan Patrick para esse tipo de jogo, né? Só que agora nós vamos ter 2 jogos em casa, né? Contra o Grenal, né, nesse final de semana, e o jogo contra o Mirassol, os 2 jogos no Beira-Rio, onde o Inter vai ter que propor o jogo, né? Eu acredito que o Alan Patrick talvez jogue esses 2 jogos. Acredito muito também que o Pesolano não vai mexer, né, no time, muito no time do Grenal, né? Acredito que ele vai manter a mesma base, né? Mas, assim, a cada jogo ele sempre altera uma escalação, porque ele não tem mais um time definido, né, como tinha no começo da temporada. Né? O Pesolano vai mudando, né? Vai colocando mais vigor, né? Físico nesse elenco, mais saúde. E nós estamos conseguindo, né? Nesses 2 jogos fora de casa que a gente teve, né? Contra o Santos e agora contra o Corinthians, o Internacional tem uma das melhores campanhas. Né? E conseguiu, né? Superar o Corinthians, né? Fazendo uma partida impecável, né? Taticamente, um time muito bem organizado em campo, bem aplicado, né? E o mérito é todo do treinador, né? Que conseguiu encontrar, né, um equilíbrio para o time do Internacional. Então, assim, é uma vitória importantíssima, que dá moral pro Grêmio contra o Mirassol, né, e vamos lá, né, gente, né, moral, né, vamos para esse Grenal com uma moral muito elevada, né, e é para lotar o Beira-Rio, né, no sábado, 8h30 da noite, tá, mesmo sendo um horário ruim, tarde, mas tem que lotar o Beira-Rio, né, o torcedor tem que encher o Beira-Rio para esse Grenal, tá? Então é isso aí, gente. Mais vídeo que puder, se inscreve no canal. Fui.